Boa noite, Tânia. Tânia, se meu ventilador estiver fazendo barulho, você me avisa, por gentileza. Deixei ele aqui embaixo para evitar isso, mas se estiver incomodando, você me dá um toque, tá bom? Boa noite, quem está chegando. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar. Eu sou a Carol. Desde segunda-feira eu estou acompanhando essa série de encontros chamada Ateliê Se Expõe. Ateliê Se Expõe é uma atividade que conta com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. E preciso reforçar, preciso dizer que hoje somos todas Marias e Clarices que choram nossa pátria mãe gentil. São 300 mil mortes, a gente começa mais um encontro com essa notícia, mas que nem falou a Thalita Trizoli no nosso encontro de hoje à tarde, a coordenadora do coletivo feminista Vozes Agudas, o Ateliê 397 sempre foi reconhecido como uma história, um lugar com histórias de resistência, né? Um lugar que acolhe. Então, espero que todos hoje se sintam acolhidos. A gente também está aqui fazendo resistência, a gente está contando, e não só contando, a gente está registrando nossas histórias. Então, estamos aqui também num movimento de resistência, de marcar, de contar, para a gente nunca esquecer nesses tempos tão tristes que a gente tem vivendo. Eu vou esperar aqui a Bia entrar. A Bia, que é a nossa convidada de hoje. Só confirmar se ela já está aqui, ainda não. Esperando só mais um minutinho até a Bia aparecer pra gente aí. Bom, enquanto a Bia não chega, preciso falar que todos os encontros da série Ateliê Se Expõe já estão no nosso IGTV. Segunda-feira, a estreante dessa série de encontros foi a Tânia Riviti, a gestora do Ateliê 397. Na terça-feira, ontem, parece que já faz 10 dias já essa semana, mas ontem quem conversou aqui com a gente foi a Mari Lorenzi, que ela é coordenadora do novo projeto do Ateliê 397, que é o Lab Gestão. Hoje à tarde a gente conversou com a Thalita Trizoli, foi uma conversa muito boa, que ela é coordenadora do coletivo feminista Vozes Agudas, agora com a Bia, que acabou de entrar. E amanhã, para encerrar esse ciclo de conversas, vai ser com o Escobar, que ele é o coordenador do Clínica Geral. Bia, vou te chamar aqui, tá? Oi, Bia. Tô sim. Ah, tá assistindo agora? Uhum. Bia, tá aí? Acho que tá oscilando um pouco, não sei se é a minha ou se é da Bia. Oi, Oi. oi, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu não consigo. Ah, agora você apareceu aqui. Tá um pouquinho. Tá meio que carregando a sua imagem. Se quem estiver aí puder me falar se a minha. Se vocês conseguem me ver ou se conseguem só ver a Bia, só para. Ah, agora sim, Bia. Ah, Eba, show. bem-vinda, Bia. Obrigada. Primeira live tem que dar internet parar de funcionar, né? Sim, Saco. sim. Mas seja bem-vinda, Bia. Eu acho que vai ter muitos amigos aqui hoje, então a gente está. Hoje eu comecei falando essa série de encontros é uma tentativa também de levar um pouco o ateliê para casa de todo mundo, né? Porque o ateliê sempre foi um espaço assim de muitos encontros, né? Então tentar encurtar um pouco a distância, né? Sim. Bia, eu vou te apresentar aqui antes da gente começar.
A Bia Mantovani, ela é mestranda do programa de pós-graduação Interunidades em Museologia, onde também desenvolve a pesquisa sobre o arquivo de espaços independentes, em especial do Ateliê 397. A Bia também atua como supervisora de ação cultural da Biblioteca Mário de Andrade e tem muita história para contar para a gente desse muito tempo de ateliê. Histórias que a Bia já viveu, que só ouviu também, né, Bia? Sim. Bia, essa é você segundo o seu currículo, mas eu queria que você apresentasse a Bia que seu currículo não dá conta de contar. É difícil falar isso. Mas eu acho que a Bia que está fora do currículo é uma Bia que gosta muito de ler, que lê muito, assim, que a literatura me acompanha em todos os momentos da vida. E também uma Bia que adora tomar bons drinks com os amigos, esse é o horário dos bons drinks, e que está super chateada de não poder encontrar ninguém. É isso. Avisar que a votação que eu coloquei hoje lá no Instagram do Ateliê ganhou os bons drinks. Acho que a galera está preferindo mais os bons drinks do que o cafezinho. Bia, tem 3 temas na sua trajetória assim, acadêmica, profissional, que eu identifiquei, que são letras, museologia e espaço independente. Eu queria que você falasse, você começou por qual desses temas? Qual que puxou a fila para despertar os próximos? Então, a fila foi puxada pela letras, né? A minha formação inicial na graduação, eu fiz letras. E aí eu queria muito ser professora, eu tinha, sei lá, várias ideias, assim, para trabalhar no campo da educação. A minha mãe fez letras, então fui muito influenciada por ela. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer uma especialização em estudos brasileiros na FESP. E daí era uma pós que falava de cultura, sociedade, usava muitos teóricos da sociologia e tal, uma coisa que eu não tinha visto na letra, essas teorias. Então, lá eu fiquei, sei lá, aprendi várias coisas sobre o Brasil mesmo, sobre a história do país, sobre como... E muito interessada sempre nas artes, né? E aí, quando eu estava fazendo essa pós, estudando um pouco sobre a história das instituições, como que elas moldam a identidade nacional e tal, bem interessada nesse tema, eu fui fazer um curso de museologia, curso livre, de extensão, para ver como era, e foi aí que eu entrei na museologia. Então, essas coisas foram caminhando assim numa formação meio interdisciplinar. E como que foi, assim, viver São Paulo, começar a participar desses lugares, começar a frequentar, começar não, né, mas frequentar esses espaços, os museus, já com esse olhar, assim, de quem está estudando, como que isso foi mudando, assim, a sua vida social, né, cultural em São Paulo? Sim, eu acho que, sei lá, o meu despertar mesmo para essas coisas, para essas áreas, instituições, foi quando eu fiz o estágio no Centro Universitário Maria Antônia, e aí foi lá que eu conheci a Tânia, e depois fui ser assistente dela. Mas aí eu já comecei a entender as instituições culturais, como que elas eram importantes, o que a gente tem que fazer para a população, né? Qual a programação que a gente tem que facilitar de alguma forma para acontecer. E aí eu acho que o olhar muda muito, né? Quando a gente trabalha no lugar e começa a pensar na cultura como é algo que a gente tem que acontecer na cidade, né? Então o ateliê tem esse papel, um espaço mais institucional tem outros problemas, mas esse olhar agora é muito de trabalho, assim, eu acho um pouco, sabe? Saudade de ir no museu só por ir. Ai, sim, nem me fale. E, Bia, fala um pouco dessa sua relação com a Tânia, né? Eu tinha uma próxima pergunta aqui, que era quando você ouviu falar do ateliê pela primeira vez. Então, acho que você pode juntar as duas coisas, assim, Tânia e ateliê. Sim. Se fizer porque sentido, eu ouvi falar do ateliê, pela Tânia mesmo, né? Eu era estagiária lá do Maria Antônia. E a Tânia, mãe da Thaís Rivite, a Thaís era gestora na época do ateliê. E a Tânia sempre essa pessoa muito ajudando, né? Ajudando o ateliê, tentando fazer dar certo. E daí eu lembro que era uma época que aconteceu um surprise, que é um leilão que o ateliê fazia para arrecadar dinheiro. Então a Tânia é super empenhada, e daí eu comecei a ouvir falar do ateliê, mas sem entender direito o que era um espaço independente, como que era que eles faziam, sabe? Um espaço independente de arte contemporânea ainda, que eu não era muito próxima. Fui conhecendo bem aos poucos. E foi assim, daí depois que eu saí do estágio, a Tânia me convidou para ser assistente dela, isso foi lá em 2015, faz muito tempo.
E aí a gente começou a trabalhar juntas, né, a construir juntas, e foi assim que eu me aproximei do ateliê, pela Tânia. Fala um pouco dessa sua visão, assim, nesse comecinho, como que era a Bia começar a participar desse espaço, arte contemporânea, vindo da letra. Era difícil, porque eu achava que eu não entendia nada. Eu ainda acho que eu não entendo nada, mas agora eu acho que tudo bem. Não entender nada faz parte, né, do que a gente está fazendo, assim. Mas uma coisa muito legal foi que eu comecei a ficar bem próxima do ateliê mesmo, quando eles foram fazer um financiamento coletivo, no fim de 2017 para 2018. Foi uma época que o ateliê estava sem recursos para continuar existindo, né? Isso marca a história do ateliê durante esses 17 anos, sempre como que a gente vai pagar aluguel, como que vai sobreviver. Então, eu me aproximei para ajudar o pessoal nesse financiamento coletivo. Então, ainda sem conhecer os artistas, sem conhecer direito o que o ateliê fazia, comecei a ser super próxima, assim, a dar uma força em tudo que é necessário, porque o ateliê, ele é esse lugar que sempre precisa de uma mãozinha, assim. Então, quem tiver aí sem fazer nada, pode sempre dar uma mãozinha para o ateliê, porque é sempre bem-vinda a ajuda, né? Então, eu entrei nesse negócio, assim, de tentar ajudar o espaço a conseguir aquele dinheiro, que era 60 mil reais na época, que ia ajudar a sobreviver durante um semestre, no semestre de 2018, primeiro. Aí foi isso, foi meio desafiador, assim. E no fim a gente conseguiu o dinheiro. É muito bom. Sempre importante, né? Super. Você me contou uma história quando a gente estava combinando esse encontro de hoje, que é dessa imagem do ateliê, assim, que sempre de portas abertas, né? Sempre, tipo, tá de bobeira ali passando, tinha que tomar cuidado, né? Fala um pouco dessa imagem, assim, do ateliê, Bia, que você que me apresentou. Então, ao longo da pesquisa agora, eu fui conversando com vários ex-gestores, ex-colaboradores do ateliê, e essa é uma coisa, assim, que eles sempre falam, do tipo, o ateliê, ele tá sempre precisando de ajuda para fazer alguma coisa. Então, se você foi lá tomar uma água, mas você sabe fazer um convite eletrônico, vem aqui ajudar a gente. Você tem experiência em fazer financiamento coletivo e tal, conhece plano de tal, então vamos fazer essa troca, vamos fazer essa ponte. Eu acho que o ateliê é muito esse lugar de encontrar e fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que ele tem essa potência, assim, de acolher e permitir que algo aconteça. Então, era muito isso, assim, que eu sentia a gente precisa não só fazer um trabalho, às vezes, não é só escrever um texto, mas é também ajudar na montagem da exposição, porque, não deu para pagar todo mundo para vir montar, e daí contam histórias que iam fazer um evento, mas aí não tinha dinheiro para contratar o DJ, então o amigo era o DJ, enquanto o outro fica no bar, daí essa coisa de ficar no bar é rotativo, todo mundo ajuda um pouco. Eu acho que é um espaço muito isso, que permite, assim, você explorar várias frentes que às vezes você não conhecia. A Tânia até comentou agora há pouco, falou ponte, é isso, né? Sim, a Tânia é muito essa ponte e ela faz com que as pessoas acabam sendo também, né? Sim, a Tânia é essa ponte, ela sempre consegue juntar as pessoas, assim, e falar, você com você, faz isso, vamos lá. Então, o ateliê, ele é esse lugar que consegue acolher essas pessoas para outros trabalhos. E, Bia, agora um pouco sobre o seu mestrado. Você pesquisa duas coisas que, uau, são bem legais, assim, quando você junta, que é pensar arquivo, né, pensar a memória, e é pensar espaço independente, né? E aí, dentro disso, você traz esse olhar sobre o arquivo do ateliê. O que tinha ali no arquivo do ateliê que merecia uma atenção, merecia um olhar? Então, para falar disso, assim, eu começo... vou contar como que a pesquisa, assim, despertou meu interesse, né? Como que eu comecei nessa área. Foi na época do financiamento coletivo. Eu ia ajudar, de alguma forma, a fazer comunicação, a fazer os brindes, a fazer, sei lá. E aí, eu percebia que quando a gente precisava resgatar essa memória do ateliê para mostrar como ele é importante, como ele precisava de ajuda, tipo, a gente precisa lá no passado para falar, olha tudo que o ateliê já fez e como ele merece continuar existindo, né? E daí eu percebia que tinha uma certa dificuldade, assim, porque as informações às vezes não estavam todas em um único lugar,
ou às vezes está só na memória de alguém que foi muito importante numa época, mas que agora não está mais. Ou está tudo nas redes sociais, né? Que acho que esse é um grande desafio também que eu vejo na minha pesquisa, como a gente se sente seguro em guardar tudo nas redes sociais, só que essa informação não é nossa, né? Então, eu ficava muito, nossa, mas isso não está organizado em algum lugar? Isso não devia estar escrito e tal? E tem um site, tem várias coisas, mas a memória, ela tá espalhadinha. E aí, eu olhei para essa história, na época o ateliê ia fazer 15 anos, eu acho, que foi esse o mote também do financiamento, e eu precisava fazer um TCC para pós, lá da FESP, de Estudos Brasileiros, e eu falei, gente, eu quero estudar o ateliê, ele como um espaço de cultura relevante na cidade de São Paulo, né? Um espaço independente, assim, ficar por 15, 20 anos mais, espero, é muita resistência, né? Então, o que aconteceu? Como é que ele se comporta na cidade? E aí eu fui conversar com a Thaís Rivit, que estava na gestão, e ela que me deu esse super start, assim, do tipo, olha só como o nosso arquivo tá difuso, né? Tá bagunçado. Por que a gente não olha para ele? Daí eu comecei a juntar aquelas angústias de nunca conseguir encontrar nada com a proposta de pesquisa. Então, eu acho que é isso. O ateliê guarda no arquivo dele uma memória da cena contemporânea dos últimos 15 anos, né? E não só de São Paulo também, porque teve uma época que o ateliê ele fez muitas pontes com várias regiões do Brasil, assim. Então, tem exposições que falam da cena de Recife, da cena de Fortaleza, então tem tudo isso, né, no arquivo do ateliê, que eu acho que merece um olhar, assim, um resgate mesmo. E quais eram as suas... E, Bia, quais eram as perguntas iniciais no seu projeto? O que você queria tentar responder? Então, eu queria muito, ainda quero entender, como que a museologia, essa área de conhecimento que a gente tem, esse estudo, pode olhar para um espaço como o ateliê, que é um espaço que não é um museu, né? Ele não é institucional, assim, um museu grande que tem acervo, que tem, sei lá, que é uma instituição mesmo. O ateliê, eu entendo ele como um processo museológico. Acho que ele acontece na cidade com essas intenções, assim, porque ele comunica, como todo museu, ele faz pesquisa muito séria, que todo mundo sabe que o ateliê ele é conhecido também por esse rigor reflexivo de suas ações, e daí a ideia era preservar essa história, né? Então, a minha pergunta inicial era isso, como que a museologia, que já tem esse conhecimento para uma instituição de grande porte, né, de mais institucional, como que ela pode olhar e acolher esses espaços que existem, né, que acontecem espontaneamente, assim. Então, essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, assim, é muito como sistematizar a história de um espaço que pode ser efêmero, que é muito colaborativo. Como que a gente pode fazer um arquivo que dê certo, sabe? Que não seja uma tarefa de uma pessoa só, mas que seja alguma metodologia, não sei, que consiga sobreviver, né? Ao longo da história do espaço. Então, essas eram algumas perguntas. Sim. E muita gente já passou pelo ateliê, né? São 18 anos, né? E isso da memória fica muito na cabeça das pessoas e tal. Quando você começava a acessar essas pessoas para perguntar alguma coisa, como que elas reagiam, assim, diante da sua explicação sobre a sua pesquisa? Como é que era essa receptividade, né? Sim. As pessoas que eu conversei até agora me receberam muito bem, assim, porque elas veem como é importante resgatar essa memória, porque elas fizeram parte da história, né? Então é muito bom, assim, você perceber que algo que você fez parte, que você ajudou a construir, tem uma relevância na cidade, tem uma relevância para a cultura. Então eu sempre fui muito bem recebida. Eu percebo também, olhando para o arquivo do ateliê, que as pessoas que colaboraram com o espaço, às vezes de forma remunerada, não remunerada, só um pouquinho, ou por muitos anos, elas sempre tiveram uma preocupação com a memória. Isso que eu acho muito importante no ateliê, porque não é que as coisas iam sendo feitas assim de forma jogada e tal. E daí o que eu descobri nesse 1 ano e meio de pesquisa até agora é que houveram várias tentativas, assim, de tentar organizar. Mas é isso, às vezes falta dinheiro, falta pessoas, falta tudo, às vezes, e a coisa não se concretiza. Mas eu fico muito feliz em ver que ao longo desses 15 anos tem um site muito organizado, que não está tudo lá, mas tem muita coisa.
tem um livro que conta a história, tem um HD que tá meio confuso, com uma pasta imensa, escrito assim, organizar. Eu acho que alguém fez isso algum dia, já com esse pensamento de que precisa organizar, é óbvio, mas às vezes falta pernas, né? Então foi isso, assim, eu sempre fui muito bem recebida, porque as pessoas acho que entendem que essa história é importante, né? Eu vou ler a próxima pergunta, porque ela é um pouco grande. Tá bom. Dedo. Não, é porque tem um capítulo na sua tese que é o capítulo 3, né? Que chama assim, Arquivos como Encruzilhadas, propostas para o arquivo da Ateliê 397. E aí eu vou ler uma aspas da sua tese, tá? Gente, isso é da Bia, tá? Tô lendo coisa que a Bia escreveu. Estou citando a Bia Mantovani agora. O arquivo, pensado como uma encruzilhada, como um caminho repleto de possibilidades, pode apresentar novas narrativas. Tomamos o termo encruzilhadas não apenas como metáfora de um cruzamento, mas em diálogo com o pesquisador de culturas afro-brasileiras Luiz Rufino, em sua obra Pedagogia das Encruzilhadas. Lindo! Eu comecei a pesquisar e fiquei encantadíssima com isso. Eu não conhecia não, Bia. E aí eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de conversar com pesquisadores, porque, sei lá, existe uma impressão de que as coisas sempre nascem prontas, assim, né? E não, são processos que vão muito além da academia, às vezes, né, para se fazer uma pesquisa. Esses cruzamentos são incríveis, né? De uma coisa que você viu, sei lá, na vida, e aí você desperta para talvez uma pesquisa acadêmica, enfim, né? E a minha pergunta é essa, como que essa pedagogia da encruzilhada chegou até você, né? Antes de você trazer para sua tese? É muito doido isso, assim, porque essas teorias, assim, esse livro especificamente, o tema das encruzilhadas, é algo muito das religiões afro-brasileiras, né? Então, é uma coisa que vem da família, assim. A minha família, essa religiosidade sempre esteve presente na minha casa, todo mundo da minha família é da Umbanda e tal. Então, esses termos, esses temas sempre fizeram parte do meu cotidiano, assim. Eu até brinco que você chega para minha mãe e você fala, ai mãe, tô triste. Ela fala, vou preparar um banho de ervas, vou acender uma vela, a gente vai resolver isso, porque isso sempre esteve presente, assim. Então, quando eu comecei a ver esse livro do Rufino, o Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador que eu admiro muito e tal, comecei a ler e entender um pouco sobre isso, foi muito por essa perspectiva, assim, pessoal, sabe? Tipo, gosto do tema, sempre convivi, quero aprender mais. Então, tem um trecho muito bonito aqui nesse livro do Rufino, ele fala que as possibilidades nascem dos cruzos, né? Então, é isso, do tipo, na minha vida, eu acho que esses cruzamentos me fizeram chegar nesse tema, que é um tema muito caro para mim, assim, das encruzilhadas, que eu gosto de pesquisar. A minha irmã tá falando aqui, verdade, eu não tô mentindo, minha mãe faz isso mesmo. Então é isso, eu cheguei cruzando coisas mesmo, né, da minha vida pessoal, dos meus interesses. Mas alguém te apresentou? Como é que chegou até sua mão, assim, talvez esse livro, assim? Não sei se é também abusar demais da sua memória. Ai, sabe, vou dizer, eu sei bem. A Tânia, viu? Ela tá até comentando aqui. A Tânia sempre fala muito, né, dessas afinidades eletivas, que a gente tentou fazer um projeto há muitos anos atrás e tal. E ela que me apresentou o Luiz Antônio Simas. Tipo, ela falou, olha, esse pesquisador, a gente podia chamá-lo para um encontro, a gente podia, né, fazer uma palestra com ele e tal. E aí eu comecei a seguir, né, a pesquisar e tal. Então, daí vi palestras com ele e foi assim que chegou, a partir do Simas. E aí eu fui rastreando, né, ele tem vários livros com o Rufino e fui pegando as coisas, foi assim. Mas a Tânia é a base de tudo, como chegou até mim. Legal. E Bia, em que momento que tem esse clique, que você começa a entender que dá para associar a questão da encruzilhada com o seu estudo, a sua pesquisa do arquivo da Ateliê? Então, isso é muito doido, assim, eu estava lendo o livro esse Pedagogia das Encruzilhadas, e aí ele fala, né, que a encruzilhada não é só essa metáfora, assim, tipo, de cruzamentos, mas a encruzilhada, ela é a possibilidade, que eu entendi, né, gente? Depois vocês leiam lá, vê tudo certinho. Mas que a encruzilhada, ela é a possibilidade. Então, eles brincam numa live que a gente fez, tipo, se você tá na encruzilhada é bom, porque você tem caminhos a seguir.
E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque o arquivo do ateliê, uma coisa que me chama muita atenção no espaço é que ele tem muitas lacunas, né? Como todo arquivo, ele tem muitas lacunas, coisas que a gente não consegue armazenar e tal. E aí eu fiquei pensando nessas possibilidades que o arquivo dá pra gente, sabe? De como a gente pode fazer cruzamentos e às vezes encontrar alguma resposta, fazer cruzamentos e pensar em uma nova narrativa. Não sei, fiquei muito pensando nisso, porque ao mesmo tempo eu já estava tentando propor, talvez, né, para o ateliê, uma espécie de um banco de dados, né, pro arquivo deles, assim, algo mais metodológico e formal, assim. E daí eu tentei juntar as duas coisas, porque o banco de dados é isso, você coloca um monte de tags, você coloca os assuntos, e aí, de repente, você consegue fazer cruzos. E isso é um mundo de possibilidades, né? E eu acho que para o ateliê, que às vezes pode ter perdido tanta coisa de sua memória, ter essa potência no arquivo é muito, muito bom. Então, daí eu tento pensar e juntar essas duas coisas, né? Para tentar cruzar narrativas mesmo. Aqui é a Tânia falando. Possibilidades, caminhos, muita beleza nessa pesquisa. Nesse pesquisão, né? Uma super pesquisa. Bom, Bia, a gente está entrando já terminando a nossa primeira meia hora, né, de conversa. E queria deixar o convite, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, seja nessa caixa de comentários ou também na caixa específica de perguntas, que eu estou toda hora aqui vendo para ver se tem alguma nova. Sim. Bom, Bia, ainda nessa questão da encruzilhada, eu queria, não sei, tem algum trecho de algum livro dele, do Rufino, ou de algum outro autor que também te inspirou a pensar nessa relação, que você queira ler pra gente? Sim, tem. Eu separei aqui, quando a gente conversou sobre essa live de hoje, uma coisa que me chama a atenção no ateliê é que ele é um lugar, todo mundo falou, né, nas lives de segunda, de terça, de hoje, que o ateliê é um lugar do encontro, né? Então você tá lá, tomando uma cerveja, de repente você tá descobrindo muita coisa, você tá conversando sobre muita coisa, então o ateliê ele permite isso. E aí eu fico pensando que é muito difícil a gente arquivar, armazenar, contar como que é esse processo, né? Porque eu acho que a potência do arquivo do ateliê não é só a exposição que ele fez, que está lá, aconteceu em 2016, teve tal artista, porque isso é fácil de recuperar, né? Você garimpa, vê a foto e tal. Mas aquele tempo que o pessoal passou lá, aquela experiência que todo mundo teve, é muito difícil. Então, eu sempre fico pensando como armazenar esses processos, sabe? Eu acho que uma coisa que me interessa no mestrado é entender como que a gente pode armazenar o processo. E aí, uma coisa que é um exemplo disso, assim, que eu participei no ateliê, foi na época da residência. A gente teve 2 residências lá no galpão, enorme. Eu já vou ler o trecho, tá? Tô fazendo uma introdução super longa. Pode ficar à vontade. E aí, a gente teve essa residência, a primeira turma foi em 2019, acho que a segunda no começo de 2020, aí pegou a pandemia, foi super ruim. Mas aí o que eu percebia era que era muito legal ver o que estava acontecendo no dia a dia, tipo os artistas lá, as mesas bagunçadas, eles tomando café, eles pensando muito, e a coisa acontecendo, o processo acontecendo, e a gente só ia documentar, sei lá, a coisa final, sabe? A apresentação que eles iam fazer, ia ter foto e tal, isso é super importante, mas ao mesmo tempo, como que a gente dá conta de contar essa potência toda, né, do dia a dia? E aí, uma ideia que a Tânia teve, que foi super legal, foi a gente juntar o pessoal que fazia um curso de escrita literária, lá com a Carol Rodrigues, para eles olharem para os artistas, tipo, pessoas de universos, né, diferentes, um pessoal da literatura, um pessoal da arte contemporânea, e produzir textos de qualquer gênero literário, sabe? Saíram poemas, saíram uns ensaios, uns contos, sobre o que estava acontecendo ali. Então, eu fiquei muito instigada a armazenar o processo, assim. E aí, o que me ajuda a ficar pensando é um poema da poeta Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira. Adoro. É um poema que chama Coleção. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque fala disso. Não precisa ser rapidinho, tá? Fala dessa impossibilidade de arquivar esse processo, esse entre, né? Então, ele começa assim. Colecionamos os objetos, mas não o espaço entre os objetos.
fotos, mas não o tempo entre as fotos, selos, mas não viagens, lepidópteros, mas não seu voo, garrafas, mas não a memória da sede, discos, mas nunca um pequeno intervalo de silêncio entre duas canções. Então, é um poema muito lindo, que me ajuda a pensar assim, como que eu vou ajudar o ateliê, criar um guia, um roteiro, uma metodologia que fala, vamos preservar mais esse processo, porque eu acho que o ateliê, ele é isso, sabe? Ele é o dia a dia, ele é o pequeno encontrinho. Numa das entrevistas que eu fiz para o mestrado, para compor aí a justificativa toda, eu falei com o Marcelo, que foi um gestor do ateliê durante acho que uns 6 anos, assim, o Marcelo Amorim, e aí ele disse, assim, que o mais legal do ateliê não era assim, era você querer discutir um tema, e você decide esse tema, e daí você convoca uma aula, chama um professor, isso acontece também, não é ruim. Mas, tipo, às vezes era, a gente tá aqui montando essa exposição e tomando uma cerveja, o que vocês acham de tal tema? E aí, de repente, a coisa acontecia, sabe? O despertar todo e toda a conversa. Então, eu acho que o ateliê, ele tem esse desafio, né? Acho que é um desafio dos espaços autônomos, assim, independentes, que a coisa acontece no dia a dia, ela não é só o produto final. A Tânia tem um pedido aqui, Bia, que ela pede assim: fala das experiências e trânsitos com a literatura, feira de zines, o curso de escrita, residência de escrita junto ao Termos Vagas. Sintonia total. Eu acho que ela mandou um pouquinho antes de você começar a falar. Mas se tiver mais alguma coisa para falar sobre isso? Foi isso, assim, quando comecei a me aproximar mais do ateliê, sempre não sei, acho que a gente sempre tem essa barreira, né? Não entendo de arte contemporânea, não sei, não conheço artista e tal. E eu me sinto muito mais confortável, assim, no meio da literatura, né? Que, enfim, minha primeira formação, meus amigos são mais dessa área. E aí eu e a Tânia, levar um pouquinho, fazer esses cruzamentos mesmo, de como que a arte contemporânea pode conversar mais com a literatura. Aí um exemplo foi a residência de escrita, né? Que a gente tentou juntar os dois e tem resultados muito legais que estão no site. Eu e a Júlia Bach, a gente fez uma feira de zines no ateliê, que foi super legal. A gente fez também algumas conversas de literatura contemporânea. Eu acho que é isso, assim, esses cruzamentos que a gente tentou fazer enquanto eu estava na gestão. Bia, quando você começa a pesquisar o arquivo do ateliê, você se depara com o quê? Assim, você já falou um pouco sobre isso, né? Mas como é que foi esse começo, assim, sabe, começar a pisar, onde você vai, para que lado, qual foi o começo, sabe? Meio assustador, né? Porque o projeto eu achei, assim, coloquei, não, eu vou sistematizar, vou organizar, vou fazer acontecer, e não é o trabalho de uma pessoa só, né? Tipo, agora, nesse 1 ano e meio de pesquisa, a gente já começa a entender que tem muitas nuances, e eu encontro um arquivo, assim, disperso, com muita coisa, muita foto, muito arquivo digital, assim, o ateliê, ele já depois de 2000, nasce em 2003, né? Então, já tinha câmera digital, já, todo mundo na internet, Facebook, tarará. Então, a maior parte do arquivo, ele é digital. E aí, ele tem site, o ateliê tem um HD com muitas informações, tem um drive cheio de coisa, tem as redes sociais, assim, com muitos álbuns, muitas fotos, muita memória que aconteceu e está guardada só nas redes sociais. Daí isso é uma inquietação que eu coloco também na minha pesquisa, de que esses dados não são nossos, né? Então, se o Instagram sumir, como que vai fazer com a nossa live, Carol? Tem que salvar ela, tem que guardar no HD, tem que colocar num banco de dados. Então, eu encontrei isso, assim, tipo, primeiro eu fiquei com muito medo daquela coisa, tô perdendo muita coisa. Mas aí eu comecei a organizar, abri um grande Excel e comecei a sistematizar tudo, tintim por tintim, o que aconteceu, quando foi, se tá no site, se tá no HD, se eu ouvi falar, porque tem coisa que eu ouvi falar e anotei. Falei, depois a gente vai checar isso aqui. Então eu encontro um arquivo espalhado, mas com uma história, assim, de muito desejo de organização. Então, isso já me ajuda, né? Eu acho que quem veio antes de mim fez um trabalho muito legal, assim, com essa preocupação, sabe? De organização mesmo.
Bia, conta uma pérola que você encontrou nessa sua pesquisa, assim, que é legal assim, contar sobre o ateliê. É, deixa eu ver, porque tem duas coisas, assim, que eu acho engraçadas. Eu tava abrindo gavetas lá no ateliê, vendo o que eram os papéis e tal, encontrei um montão de CD e DVD. E aí nenhum computador, meu computador não roda mais isso, né, e tal. Comprei um negócio para ler, para ver. Eu falei, gente, vou ter que organizar aqui numa planilha de novo o que tem nesses CDs. Então, um tinha coisas super importantes, fotos de tal evento. O outro tinha planta salva do ateliê, sabe, do galpão e tal. Aí eu achei uns 2 CDs, assim, com muitas músicas da Madonna. Muitas músicas da Madonna. E daí eu achei super legal, porque daí eu pensei, gente, isso provavelmente foi alguma playlist de uma festa do passado do ateliê, assim, que tá aqui junto com a planta, junto com as fotos, junto com coisas muito importantes. Eu dei muita risada, achei ótimo, porque a cara do ateliê também, quem conheceu o espaço na época que eles faziam muitas festas à noite, acho que pode se identificar com essa playlist. E tem uma coisa muito engraçada que eu nunca vi, na verdade, que me contaram que o ateliê fazia festas e tal, à noite, e aí, enfim, varava madrugada, né, e não sei o quê, e aí depois o pessoal responsável pegava as fotos da câmera, selecionava umas e falava, essa vai para uma pasta chamada Proibidonas. Eu não sei, nunca vi essa pasta, eu acho que ela foi apagada já, mas eu acho engraçado por ver essa coisa da organização e falar o que a gente vai guardar, o que a gente não vai guardar também, né? Ninguém quer ter exposto, ninguém quer ficar com isso aí. Então eu acho engraçado, porque é muito a cara do ateliê, sabe? Ter ao mesmo tempo um texto super cabeçudo e a playlist da Madonna. E ele é assim, ele é esse encontro todo. Essa pasta proibidona aí já foi citada aqui num desses encontros, se eu não me Foi engano. citada? Então, eu acho que virou uma lenda. É uma lenda urbana aí, a lenda da ateliê. Bom, se encontrar, Bia, sei lá, o que der para contar, você conta pra gente, pra gente ficar sabendo. Logo no começo aqui do nosso encontro, eu mostrei muito entusiasmo assim, no tema de hoje, porque, poxa vida, se fala num espaço independente, né? Que nem a Thalita hoje no encontro de hoje à tarde, ela falou que o ateliê é reconhecido no Brasil, né? Como um dos principais espaços de fazer resistência, né? De ser um espaço independente. Então já é muito legal por isso, né? Ser um objeto de pesquisa. E a outra coisa é a questão da memória, né, Bia? O que significa hoje ocupar um tempo, né? Numa pesquisa, pensar a memória de um espaço independente, né? Quais reflexões, assim, você foi tendo ao longo do caminho, assim, ou talvez um pouco de crise, sabe? Crise, eu acho que sempre tem muitas numa pesquisa, sim, né? Mas sim, pensando, né, nessa nossa atual conjuntura política, tal, como, né, quais foram essas aflições que você foi nutrindo, né? Eu acho que, no geral, assim, no Brasil como um todo, a gente tem muitos problemas em arquivar nossa memória, né? A gente pena muito com isso, tem muita coisa que a gente não consegue acessar, coisas que foram apagadas, às vezes, não sei, assim, às vezes um descaso, né, maior, assim. Então, eu acho que pesquisar a memória, olhar para a história, é muito um dever, sabe? Eu sinto como um dever nosso, assim, do tipo, vamos documentar o que aconteceu, o que está acontecendo, porque isso é importante para gerações futuras, né? Para a gente conseguir também pensar o presente, conseguir planejar. Então, olhar para o ateliê, que é esse espaço que resiste há muitos anos, né? Porque é isso, é muita resistência. Tipo, às vezes sem incentivo, sem apoio de nenhum edital, sem parcerias, às vezes com as pessoas cansadíssimas tentando fazer ele acontecer. Ele continua aí, né? Ele é um espaço muito relevante na cena da arte contemporânea. Então, as reflexões que eu tenho, assim, às vezes são muito do tipo, a gente precisa fazer isso, sabe? Eu queria que mais gente estivesse envolvida em preservar essa história, não só do ateliê também, de outros espaços. Eu gostaria muito, se for um trabalho final apresentado legal, que outros espaços independentes, autônomos, usassem um pouco de uma metodologia que eu posso vir a propor, sabe? De que
essa memória seja preservada, seja contada, porque às vezes a história de espaços independentes, né, mas a história dos espaços no geral, ela é muito silenciada, assim, né, ela é apagada, porque o ateliê, ele é um espaço potente, mas ele também não é o grande museu, ele não, às vezes ele é pequeno, né, para o que o artista quer, talvez. E daí um trabalho que às vezes começou no ateliê, foi um embriãozinho ali de alguma coisa, vai ser super bem visto e falado, sei lá, numa Bienal. Isso aconteceu muito na trajetória do ateliê, sabe? Chegar artistas jovens e encontrarem lá um espaço acolhedor de uma potência criativa e desenvolver muito seu trabalho e brilhar pelo mundo, assim. Sim. Então, eu acho importante dar crédito ao ateliê para o que ele já fez, sabe? Para como ele é importante, como ele é relevante. Eu acho que é isso. Não sei se eu... Sim, super. A Tânia, eu acho que ela tem mais uma pergunta ainda em relação a esse processo de pesquisa, que é assim, a pergunta da Tânia. Como preservar a proposta de engajamento em uma pesquisa? Eu acho que é mais o sentido de você continuar, né, tipo, acreditando e estando ali junto, fazendo resistência e ao mesmo tempo assumindo essa coisa da pesquisa, né, nesse olhar trazendo esse olhar da pesquisa, né? Acho que é um desafio mesmo, né? É um desafio e acho que também isso do engajamento é um desafio a gente entender como colocar o contexto junto, né, no arquivo, Perfeito. assim, tipo... Perfeito. Nessa época que aconteceu isso, tipo, a Thalita falou na live da tarde, né? No dia que a gente abriu a exposição da Julia Millward, o Lula tinha sido solto, sabe? Sim. Então, o clima foi esse aquele dia, era tipo comemorar o Lula livre e tá lá na exposição. Então, como que a gente faz também juntar as coisas, sabe? Isso aconteceu nesse momento, o pessoal sentia isso. Porque eu acho que tem essa coisa objetiva do arquivo, né? Aconteceu em 2019, tarará, o título é esse, mas ao mesmo tempo tem essas outras reverberações, assim, essas influências. Então é difícil, Tânia. Tânia só faz pergunta difícil, mas é uma coisa que passa pela minha cabeça, sabe? E Bia, você pode dar já tipo, alguns spoilers assim da sua conclusão, do que você veio dessa sua proposta, assim? Ai, gente, não sei se tem muitos spoilers, assim, porque ainda estou na metade, né? Fazer o processo de qualificação ainda. Mas eu fico muito feliz por ter descoberto uma plataforma gratuita de banco de dados, desenvolvida pela Universidade de Brasília, que se chama Tainacan, quem estiver interessado em procurar. Ela é no WordPress, tal, é bem fácil de mexer, acreditem, porque eu consegui mexer, então ela é simples e ela é customizável, assim, sabe? Então você coloca na sua ficha ali de evento, de arquivo, o que você quer escrever ali. Então eu acho que essa é uma coisa que me anima muito, sabe? Pensar em propor essa plataforma para o ateliê. Acho que essa é uma das propostas que eu faria, assim, para o espaço, sabe? Porque é muito potente, é feito por uma universidade pública, com dinheiro de pesquisa, a gente tem que valorizar isso. Ela é gratuita, os museus do IBRAM usam essa plataforma, então foi meio que um achado, assim, que eu gostaria de propor para o ateliê. Mais uma pergunta da Tânia. Daqui a pouco eu vou chamar a Tânia para ela participar aqui. A Tânia pergunta assim, ó, uma curiosidade. Você consultou outras memórias de outros espaços? O que encontrou? E também na sua pesquisa, quais as categorias que você cria? E aí depois tem mais uma da parente sua, Lua Mantovani. Minha mãe. A sua mãe. Bom, essa é da Tânia, quer primeiro responder da Tânia e depois eu leio da sua mãe? O que você prefere? Pode ser, eu respondo a da Tânia, que durante esse processo de pesquisa eu olhei, sim, para muitos espaços no mundo. Acho que eu fui pesquisando alguns espaços da mesma natureza que o ateliê, né, independentes, de arte contemporânea, que tentam preservar sua memória, e fui olhar no site deles como que eles comunicam a memória, né? Então eu fiz de novo uma planilha, tô ficando muito de planilhas, mas comparando assim como que cada lugar apresenta. Às vezes uns são mais básicos, do tipo, às vezes não tem muito recurso, sei lá, é uma coisa meio cronológica, isso, não tem muito como você
pesquisar, outros são super elaborados, com tags que você consegue juntar o artista e com temas. Então, eu fiz esse levantamento para entender como que a gente pode propor alguma coisa para o ateliê. E as categorias, até agora, eu respeitei muito o que o ateliê já vem desenvolvendo na sua história, né? Que ele divide a sua história assim no site em ações, exposições e tal. Então eu tentei partir delas para organizar categorias e do mesmo jeito, sabe? Que coloca exposições, mas eu acho que o que vai ser legal, eu espero que seja legal do banco de dados, é que isso não fique estático, né? Que a gente consiga fazer os cruzamentos, que ao mesmo tempo que essa exposição foi isso, ela foi de um edital e ela trata desse tema que veio na outra. Então, eu acho que, para além das categorias, as palavras-chave serão muito importantes. Agora a pergunta da mãe, que é: Bia, dentro da sua pesquisa, você tem uma perspectiva positiva em relação aos espaços independentes no Brasil? Nossa, é difícil, porque tendo feito parte da gestão, né, a gente vê como é desafiador você levar um espaço independente, você fazer parte da gestão, você querer que ele aconteça, ir atrás de dinheiro e tal. Então, eu entendo as dificuldades, mas eu vejo uma perspectiva positiva. Eu acho que muitos coletivos vão surgindo, muitas pessoas com vontade de fazer coisas, de propor algo além do que está no oficial, né? Do que já é apresentado nas instituições mais oficiais. Eu acho super importante, super potente. E eu acho que é positivo, eu vejo como positivo, assim. Eu vou aproveitar, então, essa pergunta da sua mãe em clima de tentar ter um otimismo, assim, né? Quando a gente olha para o futuro, né? Tempos muito difíceis, né, Bia? E aí entra essa minha pergunta, que é: como manter esperança no caos, Bia? Como tem sido para você? E aí pode ser uma resposta assim, Bia mesmo, não precisa ser pensando assim, em alguma coisa. É Bia. E aí, pra como mim, tem sido? tem sido com muito vinho e literatura. Eu acho que é isso, sabe? Com esperança de dias melhores mesmo. Eu sei que tá muito difícil, a gente tá muito no horror no Brasil, assim. A gente tá mesmo desolado. Mas eu acho que vai passar, sabe? As coisas melhores vão vir. Enquanto isso, vamos lutar por isso, vamos tomar um vinho e ler livros para esquecer um pouco. Isso eu acho que só assim, dando uma trégua, sabe? Bom, a gente tem 10 minutos ainda. Eu tenho mais duas perguntas, então quem ainda quiser perguntar alguma coisa, gente, pode mandar aí que eu estou aqui acompanhando. E antes de eu fazer minhas duas últimas perguntas, Bia, não sei, você quer sugerir alguma coisa, alguma leitura, ou não sei se você separou mais alguma coisa pra gente, para ler? Não, eu acho que eu ia sugerir esse livro, Pedagogia das Encruzilhadas. Eu acho que ele abre nossa perspectiva, sabe? Dá para pensar em várias coisas. E o livro da Ana Martins Marques, esse do poema que eu li, chama O Livro das Semelhanças. Acho que é bonito, assim, a literatura consegue ajudar a gente a entender melhor, sabe? Não é que ela vai explicar nada pra gente, assim, mas acho que vai abrir nossas ideias um pouco. É aquela coisa do viver 1000 vidas em uma, né? Eu gosto muito quando me perguntam assim, mas para que ler tanto? Você, é a possibilidade de viver 1000 vidas em uma e eu poder escolher, né? Sim, é isso. Eu acho que ajuda mesmo. Quer mostrar pra gente? Não sei se você separou aí ele. A capa, ele tá aqui, ó. Lindo. Lindo mesmo. O Pedagogia das Encruzilhadas eu só tenho no Kindle, não tá aqui, mas procurem. É realmente uma boa leitura. Bom, então eu vou para as duas finais. Se aparecer mais alguma aí, eu leio, tá, Bia? Tá bom. Bia, por que você acredita no Ateliê 397? Eu acredito porque eu acho que o ateliê ele é o espaço do acolhimento. Você chega lá, jovem artista, ou não tão jovem, ou não tão artista, ou
você chega lá e o ateliê te acolhe e acolhe as suas ideias, sabe? Eu sempre fui muito bem recebida, assim, do tipo, fiz parte do Vozes Agudas durante muito tempo, durante um ano. E aí é isso, quais eram os meus desejos, quais eram as minhas inquietações com relação ao feminismo, qual é o meu desejo no ateliê. Eu acho que ele sempre acolhe, junta tudo isso e transforma em algo muito legal, sabe? Muito potente. Então, eu acho que o ateliê é esse espaço que precisa continuar, porque ele é irreverente, ele é crítico e ele é acolhedor, sabe? Você chega lá e consegue trocar uma ideia qualificada com as pessoas e se transformar. Eu acho que é isso, eu acho que os espaços autônomos, independentes, essa nomenclatura tem toda uma questão, assim, mas espaços dessa natureza, eles têm que existir, né? Eu acho que eles são muito importantes para ser esse contraponto, para mostrar, às vezes, o que a gente não enxerga. É por isso, assim, mais ou menos. Chegou mais uma pergunta da Tânia, que é: que pontes você faz entre sua atividade no ateliê e atual como coordenadora da ação cultural da biblioteca? Eu acho que muito do que eu aprendi no ateliê, eu tento levar, né, para o meu trabalho diário, tanto de gestão, que o ateliê foi o primeiro lugar que eu estive como gestora, vendo alguns desafios, fazendo planilha de contas, resolvendo coisas burocráticas. Eu acho que essa é uma primeira coisa. Também todo mundo que eu conheci, de artistas, de ideias, são coisas que vira e mexe eu tento aproveitar, sabe, no meu trabalho hoje, em uma instituição que é o oposto do ateliê, né? Uma biblioteca quase centenária, da prefeitura, uma coisa burocrática, séria, sólida, assim. Então, eu acho muito legal ver alguns ecos de um no outro, sabe? Como a gente pode trabalhar numa gestão mais horizontal, mais participativa, e também levar esses conhecimentos, sabe? De reflexão, de teoria, de referência. O ateliê me deu muitas referências, isso é muito bom. Perfeito. Bom, então, última pergunta que eu tenho no meu roteiro. Se aparecer mais alguma até lá, eu leio, tá? Foi muito legal porque, bom, você pesquisando memória, você traz, né, na nossa conversa muitas histórias, né? Mas se você pudesse, Bia... Ui! Te derrubei, desculpa. Você tá em cima de, tipo, muitos livros, então... Às vezes acontece. Ô, Bia, mas se você pudesse salvar uma só história do ateliê, ou para contar essa uma história só que defina o ateliê, que conte o que é esse ateliê, qual história seria? Pode ser uma que você vivenciou, que você só ouviu, que você descobriu durante a sua pesquisa. Eu vou contar uma que eu vivenciei, assim, que é uma história muito legal, que foi um abraço coletivo no ateliê. Acho que ele foi em 2019, 2018, a memória já falha. Foi em 2019, o ateliê estava, de novo, numa encruzilhada, né? Ele tinha algumas possibilidades, que era ou fecha ou expande. E a gente, muito doido, porque a gente dividiu o galpão com uma loja, um depósito de imóveis, né? Então o aluguel era rachado no meio. Essa loja falou, vou sair, não consigo mais pagar. E a gente ficou, a gente vai agora fazer o quê, né? Sair daqui, vai fechar, vai para a nuvem, né? Fica um espaço só, cada um na sua casa, não tem mais o espaço físico. Ou a gente vai expandir. E aí, todo mundo muito doido falou, a gente vai expandir. Sem dinheiro, sem o projeto. Falou, não, o ateliê tem que continuar, ele é resistente, vamos fazer acontecer. E aí, estava num dos eventos, a curadora Paula Borg falou assim, uma época, quando eu precisei juntar um dinheiro para o meu espaço, a gente deu um abraço nele. E eu acho que a gente podia propor um abraço coletivo no ateliê. Algo que a gente pudesse acolher vários artistas de novo, o ateliê sendo espaço de receber gente nova. Cada um paga R$20 para se inscrever, não tem seleção, você chega lá, pendura sua obra e faz parte de um grande abraço, de uma grande exposição. E a gente falou, vamos fazer, todo mundo animadíssimo, mas morrendo de medo do tipo, vai aparecer 10 pessoas, a gente não vai ganhar o dinheiro e vai dar tudo errado. E aí no dia, a gente recebeu 300 artistas.
Isso foi muito louco. Nossa. A gente ficou muito surpresa, assim, porque a inscrição era assim, das 2 às 6 da tarde, sabe? Chega lá com a sua obra, paga R$ 20, pendura a sua obra, e a gente vai fazer uma abertura e depois alguns eventos, né? Performance e tal. E aí, no dia que a gente combinou, vamos chegar lá meio-dia, até abrir o portão, meu, já tinha gente na rua, assim, fazendo fila, esperando para participar desse momento do ateliê, para ajudar o ateliê. Então, o abraço coletivo, ele começou mesmo antes, assim, do horário oficial. E eu acho que é uma história que me marcou muito, porque mostra, mais uma vez, como ele é importante, né? Como ele tem um papel relevante para os artistas, para os curadores, para toda essa cena da arte contemporânea. Então, é uma história que eu gosto muito. Volta para aquilo que a Thalita falou hoje à tarde, né? O ateliê como um espaço de resistência, um espaço de acolhimento, né? Muito legal. Obrigada por trazer essa história, Bia. Muito legal mesmo. Bom, estamos encerrando. Palavras finais. Gente, muito obrigada quem ficou aqui acompanhando. Obrigada pelo ateliê, por todo o acolhimento, desde antes e na pesquisa. Todo mundo me ajuda muito, né, a encontrar as coisas, então eu agradeço a generosidade de todo mundo que participa do ateliê. Obrigada a quem acompanhou, quem mandou perguntas. Obrigada, Tânia. E é isso. Seguimos. Quando é que é a sua apresentação, Bia? Quando que você Gente, é quarta que vem. Manda energias positivas. Sim, com certeza. Muitas ideias. Bia, muito obrigada por hoje, por tudo. Só quero reforçar que o Ateliê se expõe a uma série de encontros que conta com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. E a Tânia mandou mais uma coisa, peraí, deixa eu ler aqui. Com toda essa contação de experiências compartilhadas, só queremos agradecer. Todas as conversas ricas, a ótima interlocução com a Carol. Aquele abraço para todos vocês que estão falando, acompanhando. Eu estou falando, amanhã é o último dia dessa série de encontros. Eu vou chamar a Tânia para falar, porque a Tânia fala muito bem. Ela tem que encerrar, tem que dar essa palavra final, porque a Tânia sempre trazendo não sei de onde que ela tira, né? Tipo, os otimismos, assim. Então, obrigada, Tânia, por participar também. E é isso, gente. Fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara, usem álcool em gel. Cuidem. Sim. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Carol. Beijo. Beijo.